Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E já tem 3 equipes classificadas para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar da primeira rodada ainda estar rolando nesta quarta-feira, também já se iniciou a segunda rodada da competição e 2 grupos já tiveram aí essa disputa da segunda rodada, que foram os grupos 3 e o grupo 4. E o grupo 3 já tem aí as suas 2 equipes classificadas, restando apenas definir quem vai ser o primeiro e o segundo colocado. E essas equipes são o anfitrião Mirassol e também a equipe do Sport Recife. Elas venceram novamente, venceram aí a sua segunda partida no campeonato, chegaram aos 6 pontos e não podem mais ser alcançadas pelas equipes do Confiança, o Confiança aí que acabou sofrendo outra goleada, e também do Taguatinga do Distrito Federal. Essas 2 equipes estão zeradas, no máximo chegam a 3 pontos e não podem mais alcançar tanto a equipe do Mirassol quanto a equipe do Sport Recife. O Mirassol, pavimentou a sua classificação ao golear a equipe do Confiança pelo placar de 7-0. O Mirassol aí não tomou conhecimento da equipe do Confiança e fez 7-0. O Moreira marcou os 3 primeiros gols da equipe paulista, enquanto que o Gabriel Tota, o Ítalo, o Cauã, o clone do Ronaldinho, e também o Matheus Souza completaram a goleada. Então o Mirassol aí vence por 7-0 e assume a liderança do grupo no saldo de gols. O outro classificado do grupo, como eu falei, é a equipe do Sport, que venceu o Taguatinga pelo placar de 2-1. O Paulo César abriu o placar para o Leão aos 8 minutos do primeiro tempo. Aos 18, 10 minutos depois, o Joãozinho empatou para a equipe do Distrito Federal. E o Francisco, aos 24 minutos do segundo tempo, fez aí o gol que classificou o Sport e também a equipe do Mirassol. O Mirassol ainda estava na dependência do que fosse acontecer nesse jogo aí. De repente, se a equipe do Taguatinga vencesse, isso adiaria a classificação do Mirassol. O fato não ocorreu, o Sport também venceu. E aí as 2 equipes agora vão se enfrentar no próximo sábado, para saber quem será o primeiro e o segundo colocado do grupo. Lembrando que o Mirassol, por conta dessa goleada, ultrapassou o Sport no saldo de gols e por isso jogará por um empate no próximo sábado. E essas 2 equipes, Mirassol e Sport, vão cruzar com os classificados do grupo 4. O grupo 4 que já tem uma equipe classificada, que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que havia vencido o Desportivo Aliança por 3-1 na primeira rodada, entrou em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Andirá, só que a classificação do Galo foi assim, bem dramática, eu já vou chegar lá. Antes eu vou falar do jogo preliminar, que foi importante para o Galo, O Desportivo Aliança e o Linense ficaram no 2-2, empate em 2-2, o Linense que havia vencido o Andirá na primeira rodada e o Desportivo Aliança que havia empatado, que havia perdido para o Atlético Mineiro na primeira rodada. Essas 2 equipes empataram em 2-2 e isso abriu a possibilidade do Atlético Mineiro se classificar caso vencesse a equipe do Andirá. O Atlético venceu, mas teve muitos problemas antes mesmo da bola rolar. A equipe não pôde contar com 12 jogadores, isso mesmo, o Atlético Mineiro foi para o jogo sem 12 jogadores. 8 deles testaram positivo para a Covid, enquanto outros 4 que tiveram contato com esses jogadores infectados também foram colocados em isolamento social. Ou seja, o Atlético teve aí 12 jogadores afastados, por conta aí de casos confirmados e também de suspeita, e foi para o jogo aí com apenas 16 atletas disponíveis, 11 titulares, sendo alguns até jogando em posições improvisadas, e no banco de reserva ele tinha lá 2 goleiros e 2 jogadores de linha, Aliás, tinham 3 goleiros no banco de reserva e 2 jogadores de linha. Então o Atlético foi aí com o time todo remendado para cima da equipe do Andirá, da equipe do Andirá do Acre, que teve aí como destaque, o goleiro Tomate. O goleiro Tomate aí fazendo grandes defesas, segurando 0-0, só que daí teve um pênalti, O Atlético Mineiro teve um pênalti a seu favor e o técnico do Andirá deciditiu tirar o Tomate do jogo, achou que o goleiro reserva era melhor pegador de pênalti, tirou aí o destaque da partida, O jogador inclusive ficou chorando no banco de reservas por estar bem no jogo e ter deixado o jogo. O goleiro que entrou não pôde fazer nada. O Rubens, que já havia feito 2 gols na estreia, converteu a penalidade. O Atlético venceu por 1-0 e com esse resultado se classificou. No próximo sábado o Atlético vai encarar o Linense, não se sabe ainda com quantos jogadores, se algum desses jogadores afastados vão ter condição de jogar, pelo menos aqueles que tiveram contato com os infectados, de repente se testarem negativos, podem retornar aí ao elenco do Atlético Mineiro.
E o Atlético aí joga por um empate para ficar com a primeira colocação do grupo, né? Já o Linense tem que vencer para não depender de outro resultado, né? De repente, se o Linense perde, ele corre o risco de perder essa segunda vaga para a equipe do Desportivo Aliança, caso o Desportivo Aliança vença a equipe do Andirá na última rodada, né? Então essa é a situação do grupo 4, o Atlético Mineiro classificado e o Linense e o Desportivo Aliança brigando aí pela segunda vaga. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e comente aqui, né? O que vocês acharam dessa situação do goleiro do Andirá, né? Tava jogando bem, o treinador achou que o reserva era o melhor pegador de pênalti, trocou o goleiro titular, mas não teve jeito, o Atlético Mineiro acabou vencendo por 1-0, né? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito desse fato, né? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!